Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Meninas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Flávia Artes em Crochê. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, tá, gente? No modo todas, deixe o seu joinha aí no nosso vídeo, tá? Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, fique por aqui, tá? Porque vem muita coisa mais maravilhosa, mais linda e também já tem muita coisa bem bacana, tá? E se você já é inscrito, meu muito obrigado, tá, gente? Fique aqui, assista ao vídeo todo, tá? Deixa um comentário, sempre eu respondo todos os comentários, tá, gente? Eu leio e respondo. Então, meninas, o nosso vídeo hoje vocês já estão vendo aí, né? 3 peças, o que será, meninas? Começando, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, né? Da minha coleção de 5 jogos de banheiro, tá, gente? Esse é o primeiro jogo de banheiro que eu trouxe aqui e vou mostrar para vocês, gente, todos os detalhes, né? Vou mostrar para vocês o peso, o tamanho das peças, tá? E também vou deixar uma fotinha aí também no final do vídeo para você ver como ficou as 3 peças no banheiro, tá, gente? Então, fique aqui comigo até o final desse vídeo, tá, gente? Aproveitando, gente, eu vou logo mostrar as cores que eu utilizei nesse jogo de banheiro, tá? Meninas, lembrando, os 5 jogos de banheiro vão ser com 3 peças cada jogo de banheiro, tá? E também eu não acompanhei nenhuma videoaula, tá, gente? Nenhuma videoaula, então não vou deixar nenhuma videoaula aqui para vocês, não vou indicar também, né? Nenhuma videoaula por conta disso, tá, gente? Porque realmente eu não peguei nenhuma videoaula, tá? São modelos fáceis, rápidos e que eu já sei fazer, então já fui mesmo fazendo, tá? As cores que eu utilizei nesse jogo de banheiro, né? Nesse nosso primeiro jogo de banheiro, foram essas que estão aparecendo aí, tá, gente? Pra florzinha que foi base de flores lacinho, né? As florzinhas foram lacinhos, ou algumas meninas chamam de. Como é o nome que a gente diz, gente? Esqueci, mas eu chamo de lacinho, tá? Olha, eu fiz a flor nessa cor, nesse rosa, cor de rosa da Milano. Gente, pensa um trocinho que dura, viu? Porque misericórdia. Já fiz um jogo de cozinha 3 peças, utilizei esse rosa. Já fiz um jogo de banheiro agora, 3 peças, utilizei esse rosa e ainda tem, gente. Olha, eu acredito que ainda dá para fazer talvez um jogo de banheiro 3 peças, não sei. Não sei dizer para vocês, mas ainda dá para fazer alguma coisa, tá? E da Milano, tá, gente? Fio 6. No verdinho, né? O verde que eu passei esse citrus. Olha, que ele lembra muito o verde abacate, né, gente? Mas ele é citrus. O nome da cor é Citrus Euro Roma. Também tá durando horrores. Já fiz também várias produções com esse aí também. Aí, para a base, eu passei o cru. Esse cru também é da Euro Roma de 600 gramas. Olha, ainda sobrou isso aqui, mas eu já tinha utilizado ele, tá, gente? Ele já estava aberto. Não foi somente para esse jogo de banheiro, não, tá? Mas já tinha utilizado para uma outra produção. Aí eu vim com uma outra cor, o rosa bebê. Olha, ainda tem um pouco aqui, né? Que ainda dá para fazer alguma coisa, tá? O rosa bebê também da Euroroma fio 6, 600 gramas, tá? E eu também vim, gente, com o rosa pink, só que o rosa pink não sobrou mais nada. Foi a quantia certinha de eu utilizar nas 3 peças. Não sobrou nada, nada, tá? Só sobrou mesmo o cone
vazio, não quis trazer o cone vazio aqui para mostrar para vocês, né? Enfim, tá, gente? Mas depois do rosa pink, depois do pink eu utilizei esse aqui, que é o telha da Euroroma, olha, muito lindo. Um cone de 600 gramas, sobrou isso aqui tudo, que eu também vou utilizar em uma outra produção também, dessa coleção de jogos de banheiro, tá, gente? Vou botar aqui, olha, essas cores foram as que eu utilizei, tá, para fazer esse jogo de banheiro. Lembrando, meninas, que eu tô fazendo com as sobrinhas de barbante que eu tenho, mas se precisar eu abrir algum cone, eu abro, não tem problema nenhum, tá? E esses jogos de banheiro eu vou estar vendendo por um preço bem mais acessível, tá, gente? Vai ficar entre torno entre 90 a 110 o valor do jogo de banheiro com 3 peças. Lembrando que é com sobrinhas de barbante, é, com sobrinhas de barbante, são modelos rápidos, fáceis, não precisei acompanhar nenhuma videoaula também para fazer, né? E também vai depender o valor da sua região, né? Quanto é que você vende na sua região? Se você vende, Flávia, eu consigo vender um jogo de banheiro desse de 130, 150, maravilha, tudo bem, tá? Mas é de acordo realmente com a nossa região e com a nossa realidade, né, gente? Estou dando somente uma sugestão de valores, tá? Não quer dizer que você tenha que colocar do mesmo valor que eu coloquei, tá, gente? É somente uma sugestão, só mesmo para as meninas, né? Tem muitas meninas que não conseguem ainda precificar as suas peças, que não sabem ao certo o valor que colocar, então é apenas uma sugestão, tá, gente? Entre 90 e 110 é o valor que eu vou estar vendendo, mas ainda não tem o valor certo porque eu vou pesar, vou medir as peças, tá bom? Pra gente ter tudo isso certinho, tá, gente? Então, meninas, sem mais conversa, porque já conversei demais, né? Agora sim, eu vou abrir as peças e vou estar mostrando para vocês. Mas antes, eu vou estar pesando cada peça e pesando as 3 peças juntas para a gente ver o peso total das 3 peças, tá? E aí depois eu abro e a gente vai estar medindo, tá, meninas? Então fique aqui comigo. Vamos pesar a primeira peça, gente. Esse é o tapetinho do pé do vaso. 316 gramas, tá dando para vocês olhar certinho, botar um pouquinho mais perto. 316 gramas, tá? Tapete do pé do vaso. Agora vamos para o tapete da pia. O tapete da pia ficou pesando 309 gramas, né? 309 gramas. E agora vamos para o tapete da tampa do vaso, né? Vamos agora para a tampa do vaso. Vamos colocar, deixa eu só dobrar aqui para colocar para ficar melhor. Ó, a tampa do vaso ficou pesando 307 gramas. Dá esse peso, menina, geralmente por conta da redinha, né? Que a gente sabe que a redinha, ela pesa um pouquinho aí a mais. Agora vamos colocar as 3 peças juntas pra gente ver quanto que vai ficar pesando as 3 peças juntas. Será que vai cair? 931 gramas, esse é o peso das 3 peças juntas, tá, gente? Agora eu vou tirar e vou abrir, vou medir e passo já a medida aqui para vocês. Pronto, meninas, a primeira peça, essa é a do pé do vaso, tá? Olha como ficou linda, né? A combinação de cores, eu achei perfeita, gente. Esse telha caiu super bem nessa combinação de cores aqui. Deixa nos comentários, meninas, se vocês também gostaram dessa combinação de cores, tá? Eu vou amar saber a opinião de vocês, tá, gente? Ele ficou medindo 68 centímetros de comprimento por 49 de largura. 68 por 49. Ficou assim, meninas, olha, maravilhoso. A minha etiquetinha já tá aqui, olha.
A minha etiqueta acrílica maravilhosa, perfeita, né, meninas? Eu prefiro, meninas, colocar a sintética. Confesso para vocês que eu prefiro colocar a sintética, mas a minha sintética ela já tem poucas unidades, então não daria para me colocar nos 5 jogos de banheiro e nem tampouco nas 3 peças aqui. Parece que eu só tenho 2 unidades, se eu não estiver enganada. E então eu coloquei a acrílica, tá, gente? Mas o resultado ainda é melhor, porque essa acrílica, o tanto de brilho que ela tem, gente, é maravilhoso. Fica muito lindo, fica muito perfeito a etiqueta acrílica aqui, olha que linda, espelhada, né? Maravilhosa, muito linda. Olha, menina, já passei, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais de perto para vocês. Já passei o tamanho para vocês. Quero mostrar aqui os detalhes. Olha os detalhes. Aqui, meninas, eu fiz com seis florezinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passei o verdinho, vim com 3 carreiras no cru, 3 carreiras no rosa bebê, 4 carreiras no pink e finalizei, né, com 3 carreiras aqui o bico na cortelha. Olha que cor maravilhosa, gente, muito linda. E aqui a minha etiqueta Flávia Artes Crochê. Muito linda, muito maravilhosa. Olha que perfeição, gente, muito, muito linda. Eu fiz esse bico com uma carreira toda em ponto fechado, tá? Sem aumento. Ponto fechado aqui, eu fiz 2 pontos altos aqui nesse espacinho de 2 correntinhas, tá? Todinha no ponto fechado. Aí a segunda, isso aqui é do bico, né, gente? A segunda, aqui eu fiz 7 pontos altos, tá? Aí aqui eu fiz uma correntinha. Coloquei aqui no terceiro ponto alto, fiz uma correntinha, fiz 9 pontos altos aqui dentro. Aqui eu fiz uma correntinha com 5 pontos, 5 pontinhos, tá? 5 correntinhas. 9 pontos altos, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, 9 pontos altos, tá? E eu fiz esse bico aqui, ó, maravilhoso. Eu amo esse bico, gente. É o bico rápido, fácil, ó, e não precisa de a gente estar contando pontos para adaptar. Então, ele é super fácil. Ele dá para você fazer em qualquer peça que você queira. É muito maravilhoso, tá, meninas? Olha só como ficou lindo, né, gente? Maravilhoso. E aí eu vou estar mostrando para vocês agora, gente, a próxima peça, tá? Eu vou medir logo e já trago o tamanho certinho para vocês. Pronto, meninas, a segunda peça tá aqui. Essa é do pé da pia, né? Essa é da pia, o tapete da pia. Na mesma combinação de cores, a mesma quantidade de carreiras também. A minha etiqueta aqui, olha, maravilhosa também já tá aqui. Eu boto sempre a etiqueta nas 3 peças, tá, gente? Às vezes, já teve vezes de eu colocar somente na tampa do vaso, já. Mas, sinceramente, eu prefiro colocar nas 3 peças. Fica muito mais lindo, fica também bem mais apresentável, né? Então, mas vai depender aí de você. Se você quer colocar, né? Ou prefere colocar só na tampa do vaso ou nos 3. Eu prefiro colocar nas 3 peças, tá, gente? E aí, meninas, esse aqui ficou medindo o tamanho de 67 de comprimento por 48 de largura, tá, gente? Ficou 1 centímetrozinho de diferença somente, ficou quase o mesmo tamanho, né? Maravilhoso, a mesma combinação de cores, muito lindo. A mesma combinação de cores, olha que perfeição, que maravilhoso, né, gente? Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês olharem como ficou lindo, gente. Parece o mesmo tapete, né? Parece o mesmo, só que não, gente. É o outro tapete. Esse é o segundo tapete, tá? Olha como ficou lindo, maravilhoso. Aqui é a minha etiqueta. Que cores lindas, gente. Olha,
Essa foi uma jogada de cores que eu fiz no jogo de cozinha, né? Apostei nessa jogada de cores, ficou lindo. E aí eu quis também trazer para o jogo de banheiro. Lembrando que no jogo de cozinha a cor que eu não coloquei foi o telha. Eu não coloquei o telha, eu coloquei o rosa pink e finalizei o bico também no rosa pink, né? Mas esse aqui no telha ficou maravilhoso, né, meninas? Agora, gente, eu vou colocar o tapete a tampa do vaso para a gente ver o tamanho. Olha, meninas, a terceira e última peça desse jogo de banheiro. Essa é a tampa do vaso. Ela ficou medindo 60 de comprimento por 49 de largura. Ficou um tamanho perfeito. Geralmente, quando eu tô fazendo, eu gosto de estar medindo na tampa do meu vaso, né, gente? Porque a tampa do meu vaso, ela não é tão pequenininha, mas também não é aquele tamanho tão grande, tá? É aquele tamanho médio, quase do médio para grande. Não sei se vocês entendem aí, né? Mas eu espero que sim, tá? Então, fica um tamanho perfeito, maravilhoso. Dá em qualquer tampa de vaso, tá, gente? Essa tampa aqui do vaso ficou maravilhosa. Olha, na mesma pegada de cores, a mesma quantidade, né, de carreiras também eu utilizei aqui, ficou maravilhosa. As flores aqui, gente, as flores que eu coloquei quatro, tá? Uma, duas, três, quatro. Coloquei quatro flores, né? Porque como é a tampa do vaso é um pouquinho menor. Nos outros tapetes eu coloquei seis. Na tampa do vaso coloquei quatro. E ficou assim, gente, maravilhosa. Olha, perfeita, perfeita, muito linda. Eu vou estar virando para me estar mostrando a parte de trás para vocês. Olha como ficou a parte de trás, gente. Já tá na redinha, já tá toda etiquetada, tá, gente? As três peças já estão etiquetadas, já estão arrematadas, só no ponto mesmo de tirar fotos e postar para vender, né, gente? Lembrando, gente, esses 5 kits de jogos de banheiro são na pronta entrega, tá? São na pronta entrega. Então, olha, a redinha, gente, eu fiz assim, comecei com 9 correntinhas em 9, 8, 7, 6, 5, 4. Finalizei com 4 correntinhas aqui, tá? E fica um tamanho maravilhoso. Tem vezes que eu finalizo com 3, mas essa eu preferi finalizar com 4 e ficou assim perfeita, tá, gente? Eu fiz 40 correntinhas. Coloquei aqui a pérola. Eu acredito que essa pérola é número 8. Não tenho certeza se é 6 ou se é 8. Faz tanto tempo que eu tenho essa pérola, gente, que eu não sei o tamanho dela. Faz muito tempo mesmo. Do outro lado, eu também coloquei 40 correntinhas e a pérola aqui, olha. Fiz os arremates, tudo certinho, tudo maravilhoso. É bom porque a cliente pode regular, né, gente? Porque eu não sei o tamanho exato da tampa do vaso da minha cliente. E aqui ela pode regular perfeitamente, né? Então, fica maravilhoso, tá, gente? Olha como ficou lindo. Muito lindo, muito perfeito, né? Deixa eu virar novamente. Como eu disse, já está arrematada, tá, gente? Etiquetada. Tudo maravilhoso. Gente, estou apaixonada, apaixonada nessas peças. Vou colocar as 3 peças aqui para a gente estar finalizando o vídeo. Coloquei aqui, gente, as 3 peças. Olha que lindeza, que maravilha, que perfeição, né, gente? Estou simplesmente apaixonada nesse jogo de banheiro. Ficou lindo, uma combinação maravilhosa, né? E geralmente as minhas clientes amam essa combinação de cores, gente. Olha, a tampa do vaso eu deixei viradinha aqui, né, para mostrar para vocês a redinha. Fica perfeitinha, muito linda. Lembrando, gente, que esse jogo de banheiro eu fiz com 6 hélices, né? Ou com 7. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Como eu disse no vídeo anterior,
né? Eu tentei fazer com 5, não deu certo. Tentei fazer com 6, também não deu certo. Aí eu disse, agora com 7 vai dar certo. E graças a Deus deu certinho. E não ficou embabadando, não ficou repuxando, nada. Ficou perfeito as 3 peças, tá, gente? Olha como ficou lindo, né? Como ficou maravilhoso, tá? Meninas, o nosso vídeo hoje foi esse, mostrando para vocês a produção dessas 3 peças, tá? De jogo de cozinha. No próximo vídeo eu quero trazer o segundo jogo de cozinha, ou pelo menos trazer o início, né? Do segundo jogo do segundo jogo de banheiro, gente. Jogo de banheiro. Tô falando jogo de cozinha porque eu finalizei agora recente jogos de cozinha, tá, gente? Também foram 5 e que eu trouxe os vídeos e mostrei tudinho pra vocês, tá? Por isso tô falando jogo de cozinha, gente, mas é jogo de banheiro. Jogo de cozinha já passou, agora é de banheiro, tá? Eu quero ver se eu trago, gente, pelo menos o início, né, dos jogos de banheiro, ou mostrando para vocês, né, as cores que eu irei utilizar, tá bom? Mas eu vou ver como é que eu vou fazer e trago para vocês, tá, gente? Vai sair vídeo das cinco peças, né? Dos 5 kits para vocês, tá, gente? Vai ter vídeo dos 5 kits para vocês, não se preocupem, que vai ter vídeo sim para vocês, tá? Mostrando todos os detalhes, como eu tô mostrando aqui, também falando, dando, né, uma sugestão de preço para vocês aí, tá, meninas? O nosso vídeo hoje vai ficando por aqui, meninas. Peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tá? Muito obrigado por terem ficado até o finalzinho aqui do nosso vídeo. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Jesus abençoe muito a sua vida. Que Jesus abençoe o seu trabalho, tá, gente? Cheiro no coração. Tchau, gente. Até o nosso próximo vídeo.